que, como o empreendedorismo mudou a minha vida e a minha família, eu sempre tive essa paixão por ver o ato de empreender mudar a vida das pessoas, sabe? Então, até que eu falo que o meu objetivo e sonho para a marca é ter mais de 1.000 famílias pagando o balé e o piano do filho com o meu negócio, entendeu? Então, assim, num país como o Brasil, que é muito difícil de você criar carreira, tem poucas vagas, né? Tem mais gente que vaga de executivos, entendeu? Quando o cara consegue ganhar dinheiro, ele queria uma carreira em uma multinacional, uma empresa grande. Tem mais gente que vaga. Né? São pouquíssimos que conseguem, se a gente for ver os dados do Brasil, assim, a gente fala de ganhos acima de R$3.000, a gente já fala aí de 10% da população, né, ativa. Então, o ato de empreender, você consegue dobrar ou triplicar essa renda aí com o negócio do dia a dia. Então, muda a vida das pessoas, sabe? Então, o objetivo mesmo foi usar todo o conhecimento que eu tinha para que isso acontecesse, né? Gerar um negócio que traga renda para as famílias. Né? Óbvio que nunca é fácil, né? Nunca é moleza, não tem fórmula pronta e tal. Mas daí que veio a ideia de não cobrar royalties, entendeu? Foi ali, porque como eu já tinha o conhecimento de distribuição e fabril, eu pensei, pô, eu consigo escalar esses produtos deles todos e fazer isso ser uma conta menos para o franqueado pagar, sabe? É óbvio que é muito mais difícil em questão de gestão, né? Para um negócio. Né? Uma franqueadora tradicional, quanto mais contrato, mais consultor e acabou. Né? No meu negócio, ele é bem mais complexo. Assim, né? Você tem que ter gestão de estoque, FIFO da vida, toda a questão de produção. Então, muda bastante assim, a complexidade do negócio, sabe? E qual que foi o maior desafio para vocês colocarem a GoCoffee assim, no mercado, falando de experiência, dinheiro emprestado? Então, o início é sempre muito difícil, né? Os desafios não acabam nunca, mas os negócios, conforme você vai trabalhando, eles vão ficando mais fáceis de resolver. Mais complexos também, conforme você cresce, mas mais fáceis de resolver. Você tem mais ferramenta, né? Então, assim, no começo, foi mais tranquilo pelas minhas experiências anteriores, assim, ajuda muito, assim, o know-how tanto é que é uma tendência ruim do mercado nosso brasileiro, nem só brasileiro, mundial, né, a gente valoriza muito pouco o capital humano, e é o que faz a diferença nos negócios, assim, porque as regras são as mesmas para todo mundo, deveriam ser, pelo menos, né? O que muda é a capacidade da peça ser humano ali que está no meio do caminho, então... quando a gente articula melhor e trabalha melhor isso, né, isso vem de experiências passadas, assim, eu conheço jovens, assim, que eu vejo que são brilhantes, né, mas falta ainda muito, capinar muito lote ainda para ficar faixa preta mesmo, sabe? Então, hoje o desafio, acho que desde o começo até para hoje, é manter um crescimento saudável, assim, é o maior pepino, assim, sabe? Porque daí você tem que treinar em escala. E você capacitar em escala é sempre complexo, porque mexe com o fator da pessoa querer. Depende do outro também, né? Eu tento sempre comparar o seguinte, não sei se vocês não têm cara disso, mas vocês não... mas isso pode ser porque isso é muito comum. Vocês pegaram DP na faculdade? Não. Aí, sabia, vocês não pegaram. Ufa! Nunca na vida. Pois é. Eu tenho 3 faculdades, 2 pós. Nunca pegou DP. Então, eu já. E eu começo a falar o seguinte, não é culpa da faculdade. Eu já trabalhava, né? Já trabalhava com a minha família desde cedo. A faculdade estava lá, a aula estava lá, o professor estava lá, a prova estava lá. Eu aqui não fazia o que tinha que fazer. Falar que estava muito corrido e não dava tempo é mentira, porque eu dormia da meia-noite às 6, então dava tempo. Então, não era o foco do momento. Eu estava realmente trabalhando muito e aquilo me atrapalhou em algumas matérias, assim, que eu falei, cara, isso aqui eu vou ter que deixar para outra hora e é isso aí mesmo. Então, quando a gente tem uma franqueadora, é parecido, assim. Eu dou todas as ferramentas do mundo para um franqueado, mas... não vai dar certo. Se o cara a gente tem casos, assim... Eu tenho franqueados que estão super bem, estão bem na mamata, sabe? Mas eu os alerto. Eu falo, olha, isso aí não é natural. Acontece, porque você deu sorte. Deu sorte, entendeu? Apareceu um ônibus da torcida do Corinthians aí na frente da tua loja e você deu sorte. Não é uma coisa que mantém-se. Então você vai surfar essa onda aí um tempo e se continuar com esse comportamento, o resultado não há outro a não ser não ter sucesso. Tá? Então, eu sou um cara que
que entendo para que qualquer coisa que você pode fazer qualquer coisa que você decidir na tua vida, desde que você pague o preço para tal. O que eu fico maluco é gente que cobra resultados dos melhores e sendo que ele faz a rotina, o esforço dos piores. Eu falo assim, desculpa, mas sem muito trabalho, muita dedicação, e detalhe, não é garantia, né? Mas é o único caminho, não tem outro jeito. Né? Você tem que entender que você tem que, para ter sucesso na vida, você tem que entender que a ética é a obrigação e o trabalho é o caminho, não tem outro jeito. O método é o trabalho todo dia igual, aí, senão não vai. E aí quando não faz isso... Né? Muito bom. E qual que é o grande diferencial da Go Coffee? Então, para a Go hoje, eu acho que o que nos diferencia do mercado é bem a viabilidade financeira do negócio. Tá? Porque é o seguinte, né? Quando a franquia ela já é vantagem para o empreendedor por alguns motivos, né? Mas assim, vamos botar, se você for empreender, vai começar um negócio do zero, você tem várias preocupações, assim como vocês também tiveram, meninas, né? Você tem marca, né? Nome, você tem que pensar na toda a parte de comunicação do teu negócio, que é importantíssimo, a parte da comunicação. Só que com um negócio pequeno, ela não pode ser prioridade. Por quê? Porque a comunicação, ela te dá, de altíssima qualidade, ela te dá um retorno intangível. Né? Ela te dá um retorno de reconhecimento de marca, de facilidade de retenção de cliente. Então, assim, tudo que a gente faz na nossa vida é funil, né? Começa de tal jeito e você vai selecionando até chegar no teu potencial cliente, venda, qualquer coisa que você quiser fazer na tua vida. Como é que funciona isso na hora do negócio? Você tem um recurso a aplicar que você tem que aplicar no que te retorna mais rápido, porque você é pequeno. Então, na hora que você vê grandes marcas, como Coca-Cola, como qualquer outras aí que aplicam milhões e milhões de dólares em marca, em branding, né? É porque elas têm esse dinheiro. O pequeno empreendedor não tem. Não tem. E onde impacta isso no retorno dele, né? Impacta em questão do CAC, né? Do custo de aquisição de cliente. Então, eu costumo dizer para o franqueado, assim, que é uma balança, né? Quanto maior o branding, menor o CAC. Quanto menor o branding, maior o CAC. Não tem o que você fazer. Né? Quando você é facilmente reconhecido, a estatística atua a seu favor. Então, quando você trabalha, eu estava comentando de empresários, assim, a gente trabalha com estatística de tudo. Tudo é conversão. Né? Por que esse ponto é mais caro? Porque passa 10 mil pessoas por dia. Né? Se for 10 mil pessoas para o teu negócio, você já tem 10 mil pessoas potenciais que você atua. Então, você trabalha na conversão daquela pessoa na tua loja. Então, por isso que é um ponto que tem muita gente passando, é caro. Só que se você está numa rua popular e você bota uma Cartier, não vai funcionar, entendeu? Você não está no lugar correto. Então você tem que estar comunicando com o público que passa ali, apesar do aluguel ser muito caro. Você vê marcas populares aí que é caríssimo o aluguel, só que elas têm um volume de conversão de entrantes muito grande. Então, qualquer empresário vai montar isso, ele pensa, se ele focar na comunicação, acaba o dinheiro para ele ficar com o ponto bom. Só que se ele pega um ponto bom sem uma comunicação que presta, não entra gente. Ou entra menos que deveria. Entra 100 por dia e se você fizer a comunicação que presta, entra 120, 150 por dia. Eu tive um caso de uma loja de shopping minha que a gente fez uma reformulação de iluminação da vitrine, da loja inteira e tal, mas a loja era pequena, então a vitrine mudou muito. O meu faturamento aumentou 30%. Simplesmente pela cor da luz e quantidade de luz, uma arquitetura, um luminotécnico diferente, aumentou a conversão de vendas da loja. Passava a mesma quantidade de pessoa, igual na frente, só que a conversão melhorou. Então, quando você abrir um negócio, a franquia vai andar por causa disso. Na hora que você fala, a comunicação não precisa me preocupar. Eles estão fazendo lá branding, marca, toda essa parte de comunicação está sendo feita já, com uma empresa bem maior do que eu, com um budget bem maior que o meu. Então, já é bem trabalhado isso. Isso quer dizer que eu tenho reconhecimento de marca. Se eu tenho reconhecimento de marca, o meu CAC é menor. Então, se eu tenho uma franquia e invisto 5 mil por mês em atração de público, que se você não investir em atração de público, esqueça, tá? Não tem negócio que para de pé no mundo. Se for muito bom, fica 0 a 0. Tá? Que é os casos da Go Coffee. As Go Coffees que tem a vantagem de branding nossa, que se o cara não investir nada, ele já consegue ter saúde. Então, a vantagem de você estar numa franquia. O branding é muito melhor, né? Reconhecimento de marca. Então, se você investe 5, teu concorrente para fazer igual tem que investir 20. Então, você tem uma vantagem competitiva muito grande quando você está nessa questão de ter um branding que presta, ainda mais quando você trabalha com conversão de vendas. Tá? Como o nosso negócio ele tem um ticket bem alcançável, né? Em épocas de estabilidade econômica, como o Brasil está passando agora, você tira a viagem,
você tira a troca de carro, tira a viagem para a praia, mas você não tira o teu dia a dia. Então você vai continuar comendo a pizza, vai continuar tomando seu café de qualidade. Para você chegar nesse tipo de corte de rotina, é outra. Então tá aqui vocês podem ver a dificuldade que é dieta, né? Você fazer dieta, não pode mais comer isso. Cara, vira uma guerra, porque não é um... É muito... Eu falo o seguinte, eu falo assim, eu para fazer jejum de viagem para Nova York é moleza. Pô, moleza, não vou viajar mais para Nova York. Mas fazer jejum para tirar o sangue no outro dia é sofrimento. Exatamente. Então, assim, quando você tem essas pequenas mudanças, então o cenário econômico é favorável para esses pequenos consumos, assim, de dia a dia, sabe? Então, a pessoa troca o carro para um elétrico, para um híbrido, para economizar gasolina, mas ela não vai parar de tomar o hábito dela ali todo dia, a academia que ela gosta, ou o que ela gosta, sabe? Então... O Brasil não é moleza não, né, meninas? Não. Não, é um desafio ser empresário no Brasil. E porque também não se ensina a ser empresário. Não se ensina nada sobre educação financeira, não se ensina na escola. É ali o lugar, né, na verdade. E o Brasil, acho que é o mais... Eu tenho quase certeza que deve ser o país mais complexo do mundo para se entender como funcionam as regras, até porque acho que nem mesmo a própria Receita Federal e Estadual entende direito. E a gente tem essa questão, a complexidade tributária, realmente o Brasil é um dos campeões. Assim, acho que a gente só deve ganhar de... Acho que não dá para dizer que é o pior, porque a gente tem os países que têm ditaduras, né? Que daí o ditador muda de ideia lá e amanhã mudou. Não, agora não é mais 10, agora é 15. O Brasil é bem parecido também, né? Também tem isso. A bazuca do STF lá, cada hora aponta para um lugar e fala, agora vou explodir, uma coisa diferente. Agora vamos criar uma taxa da blusinha. Agora, além da blusinha, vamos quebrar o correio e vamos criar a taxa do não sei o quê. Não, eu falo assim, eu tenho convicções, assim, né? Eu não sou teimoso. Tenho convicções, mas não sou teimoso. Porque eu falo que teimosia é coisa de gente burra, né? E realmente é. Teimoso é quem teima comigo, né? Mas assim... Qualquer pessoa pensante, que é raridade hoje em dia, né? Se você vê a qualidade da nossa educação, aí chega da dó, né, das pessoas. Porque ser pensante, ela muda de opinião com frequência. Porque você tem uma informação nova, você tem que ter uma conclusão nova. Se você não é uma anta, né? Para ser, perdão pelo francês, mas assim. Então, no nosso país tem esse pepininho, você convencer a pessoa de que não pode ser desse jeito, com a complexidade que a gente tem, cara, tem que desenhar. Até porque ela não teve acesso a assim, estímulos, né? Culturalmente não são terrível. Assim, só você vê as nossas PISA da vida, aí, né? Você vai conversar sobre que nós temos de analfabetos funcionais, aí, pessoas que conseguem interpretar textos, normal. Acho que gramática ou até ortografia é uma coisa que nem deve existir mais, assim. E tem esse populismo agora também que fica alterando, né? Eu acredito que as conclusões que eu cheguei vendo toda essa bagunceira aí é que o macro nunca pode ser populista ou de esquerda, não tem como, não funciona. Mas em questão de políticas financeiras, né, orçamentárias. Mas o micro também nunca pode ser de direita. Então, acho que o país funciona muito bem sendo extremamente macro, de direita no macro, resultado e a conta fechar e acabou, e deixar o socialismo e o humanismo para o micro. Até porque é natural daí, acho que por mais de direita que a pessoa seja, ela é humana, ela tem solidariedade, ela tem caridade e tal. Só que ela quer ver a caridade onde ela quer ver, né? Por que eu vou mandar dinheiro lá para Brasília se posso mandar para a escola aqui do meu lado da minha casa que não tem telhado? Então eu vou doar para ele, pô. Até doar para lá, eu dou 100, chega a R$2 lá, entendeu? Então, só que quando é o contrário, que é o nosso caso hoje, aí quando você não tem, ninguém tem para ser solidário, assim, entendeu?